pessoal, então hoje aqui a gente vai estar mostrando como que instala o Flutter. A gente vai estar utilizando com VS Code. Então no processo a gente vai ter que instalar o Android Studio, vai ter que ligar a virtualização, vai ter que baixar o vHyper. Então primeiro eu já deixei o vHyper instalado, que é um recurso do Windows. Então você pode ativar ou desativar recurso do Windows. Abaixa aqui. Então é o Hyper-V, você vai ter que marcar esse campo, dar um OK, ele vai baixar e vai reiniciar o computador, tá? Para ele poder fazer a atualização desse recurso. Lembrando que tem que ser o Windows Pro, então pode ser o Windows 10, o Windows 11, mas tem que ser a versão Pro, porque a versão Home ela não possibilita você estar adicionando esse recurso. Então vamos lá, vamos então tá instalando. Primeiro a gente instala o Android Studio, depois a gente instala o Flutter, tá? Então deixa eu trazer uma aba para cá. A gente vem aqui no Android Studio. A gente entra no primeiro link normalmente. Faz o download. No caso, a gente está na versão Giraffe, mas provavelmente não vai mudar muito das outras versões, tá? Então, clique em fazer download. Ele vai começar a baixar. Enquanto isso, a gente já vai instalando outras coisas, como por exemplo o VS Code, que eu já deixei ele instalado, mas eu já mostro para vocês o que vamos precisar instalar aqui também, tá? Como criar o primeiro projeto Flutter também. Vamos vir aqui também em Flutter. A gente vai ter que baixar o SDK do Flutter. Então coloque em Get Starter, coloco Windows. A gente pode então estar baixando a versão zipada aqui, né, que é o 3.10.6 Stable. Bom, vamos instalando um por vez então. Vamos estar instalando o Android Studio, tá? Então clica ali para a gente começar a instalá-lo. Então, depois de instalado aqui o Android Studio, a gente dá um Next. Não precisa inicializar agora, tá? Que agora a gente vai instalar o Flutter de fato. Bom, o Flutter ele vem no arquivo zipado e ele pede para, se você vir aqui ler os warnings, os passos, ele pede para você instalar o Flutter na raiz do seu sistema. A gente vem aqui na raiz do computador, vem aqui no disco local, e é aqui que ele pede para você estar instalando a pasta do Flutter, tá? Então você abre o Flutter e simplesmente joga essa pasta para cá. Antigamente ele pedia para você colocar o Flutter direto na raiz, mas aparentemente hoje ele fala para colocar um dev na frente, mas não tem diferença, tá? O que a gente vai ter que fazer é simplesmente criar exatamente aqui, ó, editar a variável de ambiente e a gente colocar o caminho todo até o Flutter /bin. Então o Flutter ele já veio para cá, beleza? Então ele já está aqui. Então, por exemplo, se eu vim aqui, abre o CMD e tentar rodar o Flutter Doctor, o Flutter não é reconhecido. Então a gente vai ter que ajustar o path. Então aqui ele fala que você tem que ir no Flutter e dentro de bin e passar esse caminho aqui, beleza? Então a gente copia esse caminho inteiro aqui, tá? Espera, user, detalhes, download Flutter. Na verdade não é esse aqui, né? Deixa eu vir aqui. Disco local C, Flutter, bin. E copio esse caminho aqui. Então vai ser C, Flutter, bin. A gente vem aqui no pesquisar e procura por variáveis do sistema. Coloca aqui em variáveis do ambiente. Pode vir em path. Você edita aqui. Você cria um novo. Cola o caminho e dá um OK. Mesma coisa no de baixo aqui. Então você procura o path. Editar, novo, cola e dá um OK. Beleza? O de cima é só para o meu usuário, enquanto o de baixo é para todos os usuários. Então, caso tenha mais de um, é importante você colocar aqui também, tá? Então, dá um OK. E assim que a gente executar o prompt de comando, o Flutter Doctor tem que funcionar.
que é o Flutter Doctor, né? O Flutter Doctor, ele faz uma verificação se o Flutter está rodando perfeitamente no seu sistema. A primeira vez ele vai dar um aviso aqui, né, de boas-vindas e não sei o que. Você manda o comando novamente. Não é Flutter. Peraí, deixa eu ver aqui. Se não é 2 traços. Não. Será que é só? Eu acho que é Flutter Doctor sem o espaço. Sem o traço, na verdade. Então, a primeira vez ele vai dar uma checada para ver se está tudo instalado corretamente. Então aqui ele rodou 2 vezes. E aqui ele já apresenta alguns erros que eu já vou falar para vocês o que pode ser, tá? Então, a primeira vez aqui que a gente vai abrir o Android Studio. Não vai importar nada. Não envia. Perfeito, então aqui a gente vai estar fazendo a instalação do Android Studio. A gente coloca Standard, Next, Dracula Next. Ele vai instalar um punhado de coisa, inclusive o SDK, que aqui ele fala que não está instalado o SDK, e nem o Android Studio, tá? Na verdade, aqui ele identifica que o Android Studio está instalado, mas ele não está completo. Que no caso é porque a gente não tinha feito a sequência do Android Studio, né, da instalação. Então vamos finalizar aqui. Aqui ele vai instalar isso tudo. Eu aceito. Eu venho nesse outro aqui também. Aceito. Como o Flutter ele é ele é um framework para você estar desenvolvendo para Android ou para iOS, é necessário que você instale o SDK. No caso, ele recomenda para você fazer para Android, né? Porque para fazer para iOS você necessita de um Mac. Ele também faz hoje desenvolvimento web, faz aplicativos nativos para o Windows, para o Linux, também faz para o macOS. Então é por isso que a gente está instalando o Android Studio para a gente estar seguindo aqui com o desenvolvimento. A gente vai estar utilizando um emulador de um Android durante o desenvolvimento do aplicativo que vamos fazer. E aqui eu já mostro para vocês assim que finalizar a instalação do Android Studio. Deixa eu dar um retry. Provavelmente ele vai pedir para eu instalar o Java. De fato não está com o Java instalado. Então vamos ter que instalar o Java. Vamos aqui então instalar o Java. A gente vai instalar o JDK. A gente precisa para o Windows. E a gente pega o installer. Esse aqui no caso é o 20, tá? É o Java 20. É o JDK, né, que é o Development Kit. A gente vai pegar o 64. Podemos fechar esse. Podemos fechar esse aqui também. Se a gente rodar novamente o Flutter Doctor, ele já identifica que o Android Studio está instalado, mas que as toolchain e os SDKs ainda não estão instalados, tá? Então é por isso que ele está reclamando. Se eu for desenvolver para web, eu vou ter que instalar o Chrome para ele fazer os testes. E caso eu queira desenvolver para aplicativos Windows nativo, né? No caso, os aplicativos para o próprio Windows, eu tenho que instalar o Visual Studio, que ele vai instalar as ferramentas necessárias, incluindo o C++, que é o que é utilizado, né? Porque o Flutter ele faz um intermédio ali das linguagens e ele traduz depois para a máquina que você está utilizando. Então vamos minimizar aqui e vamos então terminar de instalar o Java. Provavelmente o Java deve ser importante para a instalação do JDK, tá? Bem provável. Então vamos aqui em More Actions, vamos aqui em SDK Manager.
E aqui ele já traz que tem uma API instalada, que é a 34. E aqui no SDK Tools, que ele reclama esse Android SDK Command Line Tools. Então ele vai pegar o latest, né, que é o último, tá? Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa aqui que a gente já instala. O Android Emulator, para a gente estar conseguindo emular um dispositivo Android. Importante lembrar que vocês têm que instalar o recurso do Windows, que é o Hyper-V, e na sua placa-mãe, você pega qual que é a marca da sua placa-mãe e coloca no Google aí como desbloquear para virtualização, tá? Cada marca tem um lugar diferente para você achar, mas jogando isso no Google você acha fácil. Então, ao clicar em Apply, ele vai pedir para instalar, tá? Você dá um OK, espera finalizar aqui. Ele já está instalado. Podemos vir também, dar um OK, vir aqui no Device Manager e vocês vão ver que ele já criou um dispositivo automaticamente. Então a gente pode tentar dar play nele aqui. Se vocês instalou o Hyper-V e também desbloqueou lá na sua placa-mãe, já deve funcionar, já deve aparecer para vocês o emulador do Android. Que nesse caso aqui ele usa um modelo do Pixel 3, né? E uma API 34. Vocês podem estar instalando outras APIs, tá? Essa API 34 ela é relacionada principalmente ao Android que você está instalando, né? No caso aqui é a última versão que saiu do Android. Mas você consegue estar instalando versões mais antigas também, tá? Inclusive eu vou ensinar vocês a como instalar como fazer um emulador que o Flutter mesmo ele já gera automático, ele utiliza uma API mais antiga. Só que para isso a gente vai ter que instalar essa API, tá? E já está rodando aqui então para nós o nosso emulador de Android, que é o que a gente vai estar utilizando para desenvolver as nossas aplicações futuras, beleza? Então aqui eu vou finalizar, vou fechar ele aqui por enquanto. Vou finalizar aqui também o Android Studio. Então agora, se a gente rodar o Flutter Doctor, o Android Toolchains ele já tem que dar como instalado, beleza? Então aqui, então eu vou ter que instalar, eu vou ter que aceitar algumas licenças, né? Então eu vou rodar aqui, ele fala para mim rodar Run Doctor, Flutter Doctor Android License. Deixa eu ver aqui como que eu vou rodar isso. Dá um Enter. Aí vai ser um aceito, aceito, aceito. Yes, 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 yes. Então tudo aceito. Agora sim, tem que estar verdinho lá, tá? Pra gente começar o desenvolvimento. O Chrome e o Visual Studio, como eu disse anteriormente, são necessários só se a gente for desenvolver para essas plataformas, que não é o caso. A gente precisa só do Android Studio e do Android Toolchain, porque a gente vai estar emulando no Android. Então, com todos esses verdinhos, a gente pode estar finalizado aqui. E vamos criar, então, o nosso primeiro projeto em Flutter. Então, vamos vir aqui em Documentos, você escolhe uma pasta que você deseja, abre ela na linha de comando, né? Então, vou dar um CMD aqui em cima e vou colocar aqui Flutter Create e o nome da aplicação. No caso, a gente vai estar desenvolvendo o Believe, que é uma rede social aí que a gente desenhou. Eu vou deixar depois aí disponível para vocês o Figma dele, tá? Mostrando umas telinhas. Dou um Enter, então ele vai criar um projeto base do Flutter. Beleza? Então o que eu posso fazer é dar um CD, Believe, e colocar code ponto, que ele já vai abrir para mim no VS Code. Perfeito. Vou finalizar aqui. Sim, eu confio nesses arquivos. E aqui você já vê uma estrutura inicial do Flutter, tá? Agora, como é a primeira vez, mexendo aqui, o VS Code ele vai sugerir instalar algumas libs para ele estar rodando, para a gente desenvolver dentro do próprio VS Code e não estar desenvolvendo dentro do Android Studio. Então, se você vir aqui em lib, você vai achar o arquivo main, que é o início do código aqui do Flutter. Então, a primeira vez que eu abrir um .dart, provavelmente ele vai me sugerir para estar instalando aqui. Se ele não sugerir, a gente procura aqui em extensões, no caso aqui é o tema que eu estou utilizando, tá? Caso vocês queiram utilizar um tema
que a gente desenvolveu para o VS Code. Você procura por Dart, você instala essa primeira, tá? Dart Code, instala. E também você vai ter que instalar a extensão chamada Flutter, que também é do Dart Code. Você clica em instalar e espera as duas finalizar de instalar, tá? Dá um ok aqui. Beleza. Então, se eu vim aqui em main, notem aqui que já apareceu um runner. E aqui embaixo, ele me pergunta na onde que eu quero rodar isso, né? Como eu disse para vocês, tem como você criar o emulador diretamente aqui do VS Code. Então, você pode clicar em Create Android Emulator. Vamos ver se ele vai funcionar de início. Abrimos aqui. E ele pede para a gente instalar utilizando o SDK Manager, porque ele precisa da API 27, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente copia esse texto, vem aqui no Notepad, a gente utiliza esse comando e vamos tentar agora, né, instalar isso daqui, porque eu não lembro mais. Mas a gente pode estar utilizando o que o próprio Android Studio gerou pra gente, tá? Aqui, ó, é nesse local aqui, ó. Então é users, o seu usuário, AppData local Android Studio. Vamos selecionar isso daqui. Vamos abrir essa página. Então, provavelmente ou Platform Tools ou Command Line Tools. Vamos ver se tem por aqui. Latest, bin. Então aqui tem vamos ver se aqui tem, ó, o SDK Manager. Então a gente copia esse link, vem no CMD, traz o caminho, identifica qual que é, né? No caso é o sdkmanager.bat. E na frente a gente vai colar esse comandozinho aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Então ele está instalando aqui, né, pra gente o que está pedindo, né, que é o System Images Android 27, que é o Google API com a Play Store para o x86, tá? O Flutter ele recomenda esse porque é um dos suportes mais antigos, então o que você fazer para esse específico vai rodar para os Androids futuros, é por isso que ele gera isso aqui. E agora, como a gente já baixou, teoricamente, ao vir aqui, clicar em No Device e criar, ele tem que criar um agora. Vamos ver se vai dar certo. Launch Flutter Emulator. Então ele cria um padrão já sem as bordas. Provavelmente é esse aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Durante o nosso desenvolvimento. Porque como eu disse, o que roda para ele roda para as versões mais futuras, tá? Então a gente vai esperar ele startar e a gente já vai rodar esse primeiro aplicativo aqui para vocês terem uma ideia de como que já é rodando no nosso emulador. Pronto, finalizou aqui. Então a gente simplesmente dá um play. Ele vai abrir aqui o Debug Console e vai estar, no caso aqui a gente selecionou o emulador que o Flutter gerou, tá? E aqui já vamos gerar então o aplicativo base, né, o aplicativo demo do Flutter. E no finalzinho eu mostro para vocês o aplicativo que a gente vai estar desenvolvendo, mostrar as telas ali bem por cima. Então, caso vocês queiram acompanhar, queiram chamar os amigos aí, não sou um profissional, tá, do Flutter, não programo em Flutter, eu não trabalho com desenvolvimento, tá? Mas a gente vai aprendendo junto, a gente vai pesquisando junto. Já fiz algumas telas, então eu tenho um pouco de conhecimento nisso. E o que eu não souber também, eu tenho os meus amigos que vão estar colaborando, né? O Paulo, o Lucas Neto, vão estar auxiliando aí no desenvolvimento do Flutter, tá? Normalmente, a primeira vez que roda demora um pouco mesmo, tá? Aí ele já vai atualizando por aqui. Então ele vai estar instalando algumas ferramentas inicialmente. Então, inicialmente demora um pouco mesmo, tá? E depois que a gente gera a primeira vez, normalmente é mais rápido. Buildou e vai então inicializar aí o aplicativo base do Flutter, tá?
E é isso, o aplicativo base. É só você ficar clicando aqui, ele vai ficar atualizando, né? Então aqui ele tem um contador aqui embaixo, né? Ele tem um contador que conta toda vez que você pressiona esse botãozinho aqui. Fechou? Então é isso, né? A instalação de todo o sistema que a gente precisa para começar. Então vou finalizar aqui, vou fechar isso daqui, vou fechar aqui e vou mostrar para vocês o aplicativo base que a gente vai estar desenvolvendo. Beleza? No caso, a gente vai estar desenvolvendo essas telinhas aqui, tá? Então, tem uma telinha de loading, tem um feed, tem um novo post, tem as mensagens, tem o perfil de outros usuários, né? Você visualizando outros usuários, tem a página de notificações, tem uma página sobre, tem aqui então um post aberto com os comentários, tem o chat aberto, né? E por fim aqui, né, se a gente clicar aqui nos seguidores ou seguindo, a gente consegue ver as pessoas ali que a gente está seguindo. Tem as variações, né, que o post ele pode ter imagem, pode ter texto, pode ter só texto, pode ter só imagem. Então tem essas variações aí das páginas, tá? E é isso que a gente vai estar desenvolvendo no Flutter durante aí algum tempo. A gente vai estar sempre anunciando no Insta quando a gente for codar, tá? Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado aí para quem acompanhou. Era mais rápido mesmo, só para instalar o Flutter, o Android Studio, já fazer o emulador, já mexer com um SDK, já instalar o VS Code, já instalar as ferramentas que a gente precisa dentro do VS Code, né, que é tanto o Flutter quanto o Dart. E é isso, então. Muito obrigado, pessoal. Na próxima aí a gente se encontra para desenvolver esse aplicativo. Fechou? Alô?